Olá, meus amigos, sou o professor Dalmir Pacheco, do Instituto Federal do Amazonas, e hoje a gente inicia uma série de vídeos para tentar compartilhar com vocês o nosso entendimento na prática do decreto 12.686, tá certo? Então, nós não fazemos nada sozinhos, e a gente queria convidá-los a se inscrever no nosso canal, no YouTube Espaço Curupira, a acionar o sininho, a compartilhar com a tua comunidade estudantil para que eles possam conhecer o que nós produzimos aqui. Temos aulas adaptadas, material adaptado, né? E videoaulas, vários tipos de oficinas, de libras, audiodescrição e assim por diante. Tem uma variedade imensa de material. Nós temos uma grande equipe por detrás, nos bastidores, que nos ajudam a realizar tudo isso. Tá? E eu queria nomeá-los, afinal de contas, eles fazem parte de todo esse processo. A Fernanda, o Breno, o João, a Milena, o Wallace, a Isabelle, a Ana, a Esté, o professor Marcelo Chami, que compartilha a coordenação geral do Espaço Curupira comigo, o Amarildo e a Sâmia. Então, a gente queria poder nomear essas pessoas, até para que vocês possam conhecer e saber que não é só o Dalmir que está à frente disso. O Dalmir está aqui por um acaso, mas existe toda essa equipe toda que participa conosco. A partir de agora nós vamos falar do mais temido de todos, o famoso PEI, o bicho papão da sala de aula quando se fala de educação inclusiva. E a gente não sabe por que é o bicho papão nem por que é tão temido, né? Então, o PEI é o roteiro que garante a trajetória educacional personalizada do estudante, tá? E como é que ele pode ser construído? E a gente destacou aqui 3 aspectos. Primeiro, a definição. É um documento individualizado e ele tem que ser atualizado continuamente, tá? Você tem que ter essa iniciativa de sempre atualizar o documento. Alcançou a meta, alcançou o objetivo, o aluno, a partir de então, já está com uma interação maior na sala de aula, avança mais um pouquinho. Qual é a finalidade do PEI? Orientar o trabalho em sala de aula comum. O PEI não é da responsabilidade do professor do AEE e nem do profissional de apoio. O PEI, ele vai servir de suporte para a ação conjunta entre professor regente, professor do AEE e profissional de apoio. É uma responsabilidade de todos. Não adianta o professor regente dizer, tá aqui, professora do AE ou professor do AE, cuide aí do Joãozinho. Nada disso, tá? É de todos. No turno normal, o aluno em sala de aula comum. No contraturno, o aluno com o professor do AE. No turno normal, o profissional de apoio, caso seja necessário, estará em sala de aula para atender e apoiar o estudante que necessite de algum tipo de ajuda para participar das atividades. Não é da alçada do profissional de apoio a participação pedagógica. É só do professor regente e do AE. Lá no outro vídeo a gente vai falar melhor sobre isso. Qual é a base legal? Derivado obrigatoriamente do estudo de caso. O PEI está intimamente ligado ao estudo de caso, de acordo com o decreto 12.686. O estudo de caso, a etapa obrigatória, como é que ele tem que ser dividido didaticamente, como é que ele está montado, como é que ele está estruturado. Primeiro, vocês já viram, na hora que eu falei do estudo de caso, mapear as barreiras, que é identificar os impedimentos, e identificar as potencialidades e as habilidades desenvolvidas pelos alunos. O foco é no potencial, no que ele melhor faz, no que ele já realiza. Terceiro, definir estratégias, propor recursos de acessibilidade e apoio necessário. Por exemplo, esse apoio necessário
pode ser uma função do profissional de apoio. Estrutura mínima do PEI. Um PEI eficaz deve contemplar desde a identificação até a avaliação contínua. Vamos lá. Então, o que você pode colocar no PEI? Tá? Dados históricos. Identificar esse aluno. Tá? Ver de onde ele veio, o que ele já faz. Definir os objetivos, que lá vai estar escrito claramente quais são as metas e como que isso vai ser acompanhado, a mensuração. Outro, definir as estratégias. Isso é importante. Né? São as metodologias diversificadas ou com apoio da tecnologia assistiva, com outros procedimentos. E como isso vai ser organizado, que é a organização. Estabelecer um cronograma. Tá? E lá você vai estar colocando as metas de curto, médio e longo prazo. Como é que você vai elaborar? Você vai elaborar de uma forma colaborativa. Ou seja, professor, regente, professor do AEE e profissional de apoio, mais a família, vão construir o PEI. Tá certo? Isso vai ser construído coletivamente. Os profissionais de apoio no PEI, que a gente sempre tem esquecido de falar. A gente fala do professor regente, do AEE, e o profissional de apoio fica sempre no cantinho. Tá? O profissional de apoio escolar atua para promover a autonomia, não para substituir a ação pedagógica. Eu falei anteriormente. O profissional de apoio não vai ter responsabilidade pedagógica, mas apenas de auxiliar o estudante na sala de aula comum. Em que? De que forma ele vai atuar? Na locomoção e acesso, na higiene e alimentação, na interação social, que às vezes ele pode muito bem interagir na hora da comunicação, tentando avaliar de que forma ele pode participar com os colegas, na escola de um modo geral, e assim sucessivamente. E no apoio, no uso das tecnologias assistivas. Ele também pode tomar conhecimento antecipadamente disso e poder colaborar. Avaliação inclusiva no PEI. A avaliação deve focar no progresso individual em relação às metas do plano, não na comparação padronizada. Eu venho falando isso há muitos anos. Eu venho insistindo isso há muitos anos. E alguns profissionais da educação, de forma ignorante, né, eu diria até preconceituosa, costumam falar em sala de aula de que já que você quer ser igual aos outros, porque você está lutando pela inclusão, então você vai fazer a mesma prova do mesmo jeito. Eu já ouvi vários profissionais falarem isso, verbalizar isso. Discriminação, né, meus amigos? Preconceito, isso está claro no decreto. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai ter, a avaliação vai ter um caráter formativo, ela vai procurar adaptar instrumentos e vai focar no processo, não é no final. É juntar tudo que o aluno fez durante aquele período, o que ele avançou, o que ele construiu, como ele contribuiu, e ali ele vai avaliar o processo, e não mais lá no final para saber se ele avançou ou não. Vamos, Fernanda? Combate ao capacitismo. A gente também está claro lá, e muita gente esquece, o capacitismo é a não discriminação. O PEI deve ser uma ferramenta para desconstruir estereótipos e valorizar a diversidade. E aí é um momento interessante para a gente falar, porque geralmente a pessoa da educação especial, ela vai de um extremo ao outro. Ela é brilhante, o professor Dalmir tem deficiência física, mas ele fala tão bem, ele escreve tão bem, ele planeja tão bem. Ou o professor Dalmir tem deficiência, ele é insuportável, cobra demais. Acho até que ele faz isso porque ele tem deficiência. Então, para vocês verem, cria-se estereótipo, né? E às vezes você fica ali marcado justamente pelo fato não de ser professor com deficiência, mas de ter deficiência que vai determinar toda a ação da pessoa. Não tem nada a ver. A deficiência é uma característica. Então, princípio fundamental do PEI, combate ao capacitismo. Tá? Outra, mudança de atitude. E é bom, pessoal, um PEI bem formulado, ele ajuda
justamente a esse tipo de procedimento. E outro, criar um ambiente seguro. Quando a gente fala de ambiente seguro, a gente está falando de um ambiente livre de discriminação, de preconceito e de outros procedimentos discriminatórios. Vamos, Fernanda? E aí, chegamos no final, e eu queria falar uma coisinha para vocês. Agora que nós chegamos no final, nós vamos disponibilizar para aquele pessoal que ainda está desesperado como fazer, como construir um PEI, nós vamos disponibilizar um link. Você vai ter acesso a vários modelos de PEI. Pode ser assim? Tá bom para você assim? Se não tiver, você nos avisa que a gente pode melhorar para você. A gente oferece alternativas, outros exemplos, qualquer apoio, qualquer palavra de motivação para que você possa construir o seu PEI. Se não, a gente reúne toda a equipe, faz um PEI e disponibiliza para você. Beleza? Esse é o bicho papão, mas nem é tanto assim. Um abraço.